Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa jornada no livro do Apocalipse. Estamos aí juntos mais uma semana e hoje é o nosso vídeo de número 31 e iremos estudar o capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8. Então é uma alegria estarmos juntos. O pessoal que está chegando aí, a Andresa já está aí, a Simone, o Alan. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente deixa o nosso boa noite àqueles que nos acompanham, né? Não acompanham ao vivo, mas depois. Então você que estará assistindo esse vídeo em outro momento, é uma alegria, uma honra, um privilégio tê-lo aqui com a gente, que o Senhor possa abençoar a sua vida por meio desse estudo. E a todos os nossos seguidores aí, né? Chegou aí a Priscila, a Renatinha, Rogério, Deus, a Graça. A turma está ficando já pronta já para a nossa aula de hoje, né? Quem for chegando vai colocando o seu boa noite. Sempre lembrando que todos os vídeos da nossa série estão disponíveis aqui no canal da igreja, no YouTube e também aqui na página do Facebook ficam salvos. E se você tiver alguma pergunta ao longo da explicação, você vai colocando aqui que a gente tenta responder ao vivo, né? Já chegou a Dilson, o Flávio, a Vilma, a Ana Paula, a Deusa, a galera tá aí com a gente. Bem, amados, hoje nós vamos para o capítulo 21 do Apocalipse. Então esse é um capítulo assim, muito bacana, porque é um capítulo que fala sobre esperança. Tá? Depois de tantas perseguições, seres malignos, situações assim de calamidade, de dificuldade, a gente chega agora num momento de esperança. Graças a Deus por isso, não é verdade? Então eu queria começar esse estudo, que a gente agora vai para essa reta final, né, o capítulo 21, depois o 22, fazendo um pouco uma recapitulação do que a gente viu até aqui, né, lá desde o início, então, da estrutura do livro do Apocalipse. O capítulo 1 é o capítulo introdutório, né, do livro. Então é aquele capítulo onde você tem as informações ali de o autor do livro, que é João, né, aqueles que dão a mensagem a João, no caso o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, apresenta Jesus como aquele que está passeando entre as igrejas. As igrejas estão sob a supervisão de Jesus. E aí nós vamos para os capítulos 2 e 3, onde nós temos a seção das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Então eram igrejas que existiam naquela época, ali na região que atualmente é a Turquia, que são de fato os destinatários originais do livro do Apocalipse. Então a seção das cartas é muito importante para a gente poder compreender o cenário espiritual, o diagnóstico da igreja e dos cristãos daquele tempo e daquele período. A partir daí, né, a gente tem, digamos, o início das visões celestiais de João. Nos versículos 4 e 5, ele tem uma visão dos céus. Então é muito importante que você compreenda o papel que os capítulos 4 e 5 desempenham no conjunto do livro. Pois antes de olhar para a história, antes de olhar para os acontecimentos, antes de discutir qualquer coisa, o Apocalipse, João ele olha para os céus e o que ele vê? Que visão que ele tem? Ele vê o Senhor assentado sobre o trono. Então existe um trono no universo e Deus está assentado sobre ele. E depois ele vê o Cordeiro. Então, antes de qualquer coisa, a mensagem que João traz é que existe alguém que está no controle de toda essa história. Isso vai ter importância aqui no nosso texto de hoje. E ali Jesus recebe o livro selado com 7 selos. Esse livro traz a história, né, os atos de Deus sobre a história.
Jesus ele abre esse livro, porque é por meio de Jesus que os propósitos de Deus se concretizam na história, e é por meio de Jesus que a gente entende o que Deus realiza na história. E aí a gente vai para as sessões dos capítulos 6, 7, 8 e 9, que são as sessões dos selos e das trombetas. Nós temos aí os juízos parciais de Deus ao longo da história. Então, o palco, a história, ela é o palco das intervenções de Deus, que objetivam o arrependimento da humanidade. Então, Deus tem realizado ações, Deus tem agido ao longo da história, tentando promover, levar o ser humano de volta para Ele, né? Fazendo com que o ser humano se arrependa dos seus atos, se converta e confesse Jesus como seu Salvador. Então, os capítulos 6 a 9 mostram todas essas ações que Deus vai fazendo em uma sequência de 7 selos, 7 trombetas. A história também é palco da perseguição contra a igreja, ao mesmo tempo que é palco do testemunho fiel da igreja. É o palco das promessas de Deus se realizando sobre os que creem nele. A proteção de Deus sobre o seu povo. Então, tudo isso a gente vê, a gente consegue identificar ali nesse conjunto dos capítulos de 6 a 9. Né? E aí depois a gente vai ver tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 11, também nessa ênfase do testemunho da igreja ao longo da história, da perseguição que acontece contra a igreja, e esse cenário. A partir do capítulo 12, né, o Apocalipse ele passa a descrever com mais atenção a atuação maligna no mundo. Então ele quer mostrar que, na verdade, existe uma batalha espiritual instalada na história. Então, não é apenas uma situação da igreja ou dos cristãos contra um mundo que é cruel e incrédulo. Né? Na verdade, existe uma realidade espiritual maligna por detrás dessa situação, que atua nesse mundo, que atua na sociedade, que atua nas forças da criação. Então esse cenário é importante a gente observar. E aí vai o capítulo 12, que vai mostrar o dragão que persegue o povo de Deus, representado pela mulher. O capítulo 13, nós temos aí a besta, a primeira besta e a segunda besta, que são o anticristo e o falso profeta. E aí nós temos os capítulos 14, 15, onde nós veremos as taças, que são o juízo de Deus, mais um ciclo de juízo de Deus derramado sobre a história. Bem, aí no capítulo 16, né, onde nós temos essa situação, nós vamos começar a ver se aproximando o juízo de Deus sobre as forças malignas, sobre aqueles que rejeitam o Evangelho. Então, a partir do 16, nós, digamos assim, damos mais um passo já nessa direção da conclusão da história, da aproximação com a justiça de Deus. Então nós temos a última batalha que é descrita no 16, 17 e 18. Temos a descrição da Babilônia, que é o sistema maligno do mundo, a sua queda. Capítulo 19, a celebração pela vitória definitiva do Cordeiro, a vitória de Jesus sobre o mundo, mas também, novamente, pela segunda vez, a descrição da última batalha, que vai levar o anticristo e o falso profeta. Opa, deu uma pausa aí, desculpa, gente. Então, aí falava eu do capítulo 19, né? Estamos recapitulando aqui. Então, capítulo 19, nós temos o juízo de Deus sobre o anticristo e o falso profeta. E aí nós vamos ver que no capítulo 20, essa mesma última batalha, que foi descrita lá no 16, que é descrita no 19, é descrita novamente no 20. É a terceira vez da última batalha, que trará o julgamento universal e final sobre toda a humanidade e o fim do diabo. Então, o Apocalipse ele vai separando, né, esse juízo. Lá no 17 e 18 é o juízo sobre a Babilônia, no 19 o juízo sobre o anticristo e o falso profeta, no 20 o juízo sobre o diabo, sobre o inferno e sobre a morte. Pois bem,
Agora vamos entrar aí nos capítulos 21 e 22. Então aqui nós temos três partes, ou três conjuntos de textos nesses dois capítulos. Na primeira parte, nós vamos ter a realização das promessas de Deus por meio da chegada da Nova Jerusalém. A chegada dos novos céus e da nova terra é o tema desse conjunto. O segundo conjunto, que é o conjunto maior, ele vai descrever em detalhes os aspectos dessa cidade que desce dos céus. Né? Fala dos seus muros, dos seus fundamentos, de como é que funciona a dinâmica interna dela, enfim, há toda uma descrição simbólica, claro, dessa cidade. E um outro conjunto de textos nessa sessão trará promessas e advertências aos leitores e ouvintes do livro do Apocalipse. Inclusive, nós vamos ter já algumas aqui nesse texto. Então, o texto que veremos hoje, que é capítulo 21, de 1 a 8, ele será um emaranhado de referências ao profeta Isaías. Então, nós vemos aqui, nesses 8 versículos, uma série de alusões, de citações, de referências a profecias que estão contidas lá no livro de Isaías. E aí nós vamos ter já uma perspectiva importante, porque os novos céus e a nova terra, eles são, de fato, o lugar onde as profecias do Antigo Testamento, aquelas que não foram cumpridas ainda, se cumprirão. Então, na nossa perspectiva lá do milênio, é entender que as profecias não cumpridas do Antigo Testamento serão cumpridas em novos céus e nova terra. Ok? Bem, gente, só para a gente refrescar algumas coisas aí na nossa memória, né? 8 horas e 21 minutos. Vamos então aí iniciar a exposição do nosso texto de hoje. Você que chegou aí, colocou seu boa noite, a Denise chegou aí, o Carlos, sejam bem-vindos. Vamos, Bíblia aberta, caneta na mão, e tocar o barco aí, a partir do versículo 1, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Observe. Essa expressão, novos céus e nova terra, ela é tirada de Isaías 65, verso 17. Isaías 65, 17, que diz: Pois eis, Deus falando, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, em Isaías 65, isso significa que no futuro, Deus irá trazer um tempo de salvação para o seu povo, em que todas as circunstâncias atuais seriam transformadas. Isto é, a salvação que iria chegar precisa envolver o fim das realidades presentes que trazem opressão e sofrimento. Ok? Então, novos céus e nova terra em Isaías é a mudança das circunstâncias. No Novo Testamento, nós vamos ter um passo a mais, porque nos será mostrada a necessidade da mudança, o porquê dessa necessidade. Pois a própria natureza, ela sofre, ela experimenta as consequências da queda espiritual de Adão e Eva. O pecado não atingiu apenas o ser humano, mas todo o universo. Então essa é uma parte muito importante da Bíblia e da teologia. Né? Aqui nós estamos pensando na própria natureza. Todos os seres vivos, as rochas, as águas, os planetas, as estrelas, a galáxia ou as galáxias, os átomos, as moléculas, o pecado resultou em uma desarmonia de toda a criação, um desequilíbrio em toda a criação, na relação da criação com o Criador. Lembre que a Adão
foi dado o domínio sobre a criação. Ao cair na tentação da serpente, tudo aquilo que estava sob o seu domínio foi afetado. Então, Adão foi colocado como gerente, como administrador do mundo. Né? Não, e aí, quando falamos Adão, Adão ali representando toda a humanidade. Isto é, Deus ele criou o universo, criou o planeta Terra e deu ele ao ser humano para que ele fosse administrado segundo a vontade de Deus. Bem, o mesmo Criador, o mesmo mundo que foi criado por Deus, ele acabou, deixou de ser, né? Acabou deixando de ser aquele belo jardim onde Deus se encontrava com o ser humano para ser o lugar da atuação do diabo e dos seus anjos, de principados e potestades. Então veja, Deus criou o mundo e aí Gênesis nos apresenta esse mundo harmônico, equilibrado, em comunhão com Deus, onde o próprio Deus se fazia presente como um belo jardim. E esse mundo, ele por causa do pecado de Adão e Eva, ele é desfigurado. E aí ele se torna o lugar da presença, da atuação do diabo, principados, potestades, demônios, forças malignas. A morte se faz presente nele, o pecado se faz presente nele, as injustiças se fazem presente nele. Então, quando a gente pensa na deterioração da criação ao longo da história, esse é um ponto interessante, não se trata de mera questão ambiental, tá? Mas se trata de uma questão espiritual também. É um aspecto do afastamento do homem da presença de Deus, da deterioração da criação, porque Deus não planejou que fosse assim. Exatamente por isso, lá no capítulo 8 de Romanos, Paulo vai afirmar que a criação, note, a criação, e aí ele está falando não do ser humano, mas da natureza, toda ela, a natureza, ela geme pela expectativa da sua libertação. Então veja você, abre aspas aí para Romanos 8, diz assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, olha que interessante. Então, ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha. Então, nem as árvores, nem os mares, nem as florestas, nem os planetas, nem os átomos, moléculas, nenhum deles fez essa escolha. Mas eles foram submetidos a isso por conta do pecado de Adão, que era ou que recebeu o domínio, a administração da criação. Agora, continua o texto, né? Na esperança de que a própria natureza será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. É o que diz Romanos 8. Então veja, a natureza geme, ela anseia pela sua transformação, pela sua redenção. Deus criou o mundo, a natureza, para o deleite do ser humano e a sua provisão. De modo que temos em Romanos uma afirmação importante de que a restauração da criação, ela visa a própria liberdade dos filhos de Deus. Então, vamos destrinchar isso aqui, né, essa verdade teológica aqui. Em primeiro lugar, o mundo físico foi criado por Deus, ok? Sem pecado, para a habitação do ser humano. E o relacionamento de Deus com o ser humano, do ser humano com Deus, ele aconteceria neste mundo físico. Todas as condições necessárias para isso estavam lá. Tá? Bem, o pecado atingiu o ser humano e afetou, por consequência, toda a criação. Então, o pecado não está no físico, o pecado não está na matéria, o pecado não está no criado.
O pecado, ele é resultado da desobediência do ser humano. E o pecado na criação é consequência dessa desobediência original de Adão e Eva. Agora, em Cristo, Deus realizou o projeto de restauração de tudo aquilo que o pecado desconfigurou. Por meio do Evangelho, a última parte da criação, né, o ser humano, que é a coroa da criação, ele está sendo restaurado. A obra da graça de Deus em nossas vidas é nos configurar a imagem e semelhança de Jesus. Aí veja você, 2 aos Coríntios 5,17, diz assim, que em Cristo nós já somos novas criaturas. Mas, na verdade, o texto grego, que lá de Coríntios, pode ser traduzido como nós já somos nova criação. Compreendeu? A partir do momento que eu creio em Jesus, a partir do momento que a graça de Deus, o Espírito Santo traz sobre a minha vida os efeitos da cruz de Cristo, eu começo a experimentar já a realidade antecipada da nova criação. Eu já estou sendo transformado e trabalhado para ser um cidadão, um habitante da nova criação. Os primeiros sinais da nova criação já estão na minha vida. Na vinda de Cristo, Deus trará a plenitude disso que ele começou. Experimentaremos a salvação de uma forma física. Ok? Continuaremos a sermos criaturas. Teremos corpos, mas sem pecado. À semelhança de Jesus. Veja, Adão e Eva foram criados por Deus, viviam no jardim do Éden, eram seres humanos completos e não tinham pecado. O Filho de Deus foi gerado aqui no mundo, se tornou ser humano, cresceu, andou, caminhou por aqui e não tinha pecado. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, encontrou os discípulos, comeu com eles, foi tocado por eles, tinha corpo, mas não tinha pecado. Então, nós seremos configurados à imagem de Jesus. Esse é o propósito. Dessa forma, quando o texto fala aqui de novos céus e nova terra, o adjetivo novo aqui não tem sentido temporal, ok? Mas de qualidade. Isto é, não significa que novos céus e nova terra, ou melhor, novos céus e nova terra, não são um novo mundo que Deus vai criar, um outro mundo. Mas é este mundo renovado, esta criação feita nova, renovada e transformada, remida, purificada dos efeitos do pecado. O mesmo raciocínio Paulo vai usar para os nossos corpos lá em 1 Coríntios 15. Teremos corpos transformados para viver numa terra transformada. Assim, serão cumpridas todas as promessas bíblicas de que daqueles que seguem a Jesus, né? Herdarão a terra. Por exemplo, Mateus capítulo 5, né, as bem-aventuranças vão dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando é que herdaremos a terra? Ou que terra herdaremos? É esta terra, novos céus e nova terra, nos quais habitaremos com o Senhor. Bem, a Bíblia, portanto, ela começa na criação e termina na recriação. Sei? Compreendeu? Isto é, Gênesis é criação. Apocalipse 21, recriação. Deus não joga fora a sua criação. Ele a transforma. Como vai dizer aqui abaixo, nesse mesmo texto, ele faz novas todas as coisas. Veja que ao longo do estudo nós vimos
que as ações de juízo de Deus ao longo da história, elas vão preparando essa troca do velho mundo para o novo mundo. À medida que o grande dia da vinda de Jesus se aproxima, a própria criação ela vai se desconfigurando, se preparando para a chegada desse novo tempo. Na linguagem de Paulo, lá em Romanos 8, né, a criação ela vai gemendo como mulher em dores de parto, porque o novo mundo ele nasce a partir do velho mundo. Assim como a nossa nova vida nasce a partir dessa velha pessoa que somos. Quando você encontrou Jesus, ou quando você foi encontrado por Jesus, quando a graça tocou o seu coração, quando você foi regenerado pelo Espírito Santo, você se tornou uma pessoa nova, mas ao mesmo tempo você continuou sendo a mesma pessoa. Isto é, o novo homem, a nova mulher em que somos transformados pela graça de Deus, é uma construção a partir dessa velha estrutura. Da mesma forma, quando Cristo voltar, o Senhor vai trazer novos céus, nova terra, a partir desses velhos céus e velha terra. O que é interessante é que Deus ele não nos leva de volta para o Jardim do Éden. Na verdade, seria até muito simples, né? muito simbólico, que da mesma forma que lá um dia as portas do Jardim do Éden foram trancadas, o ser humano foi expulso. Aqui, simplesmente o Apocalipse dissesse, olha, Deus vai abrir novamente as portas do Jardim do Éden. Mas não. O Apocalipse não nos leva para o jardim. O Apocalipse nos leva para uma cidade. E aí eu vou falar mais disso adiante. Outro ponto interessante aqui no versículo 1 é que o texto afirma que o mar já não existirá. Como a gente viu ao longo do estudo, no Apocalipse, a expressão mar ela possui um sentido simbólico, espiritual. Lá no mundo antigo, especialmente para os judeus, o mar representava o desconhecido. É onde ficava o abismo, a morada dos monstros e dragões. Daí, no Apocalipse, o mar ele representa as forças do mal que atuam nesse mundo. De modo que, quando a gente chega no Novos Céus e Nova Terra, o mar já não existirá, isto é, não existirão forças malignas atuando lá. O capítulo 4 nos mostrou que nos céus, diante do Senhor, existia alguma coisa como um mar de vidro. Quando a gente explicou esse texto, nós falamos que esse mar de vidro era um símbolo do controle de Deus sobre as forças do mar, sobre as forças do mal, melhor dizendo. Então, o mar está lá, diante do Senhor, mas é como um mar de vidro, estável, não em movimento, né? Paralisado, sólido, retido diante do Senhor. Veja aqui no capítulo 13, o anticristo também vem do mar, e por aí adiante. Né? Então, a ideia de que vi novos céus e nova terra, os primeiros céus e a primeira terra passaram e o mar já não existe, significa que tudo aquilo que representa as forças do mal não entrará, não existirá para novos céus e nova terra. Também há uma outra referência aqui no mar, a vitória do povo de Deus lá no Mar Vermelho, isto é, quando a libertação do povo do Egito, ela se concretizou efetivamente quando os exércitos de Faraó foram mortos no mar e o povo atravessou o mar. Então, o mar representa atravessar o mar, né? Estar numa realidade, digamos assim, sem mar, longe do alcance do mar, significa esse livramento das forças inimigas que perseguem o povo de Deus. Claro, isso numa perspectiva simbólica, mas é assim que o Apocalipse opera, né, por meio de símbolos e significados. Entendeu aí os novos céus e nova terra? Ficou claro para você? Tranquilo? Vamos seguir então, queridos. Versículo 2. Versículo 2, nós temos aí a cidade santa, a nova Jerusalém.
ela desce da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aqui se cumprem as profecias da restauração física de Israel. Isaías 62 promete que a Jerusalém será chamada por um novo nome. Deus trará dos céus a cidade santa. Então é interessante observar que a nossa esperança nesse sentido não está na velha cidade de Jerusalém, localizada lá no Oriente Médio. A nossa esperança está na Jerusalém que desce dos céus. Ela é santa, ela é nova, ela desce dos céus, ela não é resultado da construção humana. Temos aqui um eco da profecia feita lá no capítulo 3, verso 12, a igreja de Filadélfia. Veja só, abre aspas aí. Ao vencedor, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, a promessa à igreja de Filadélfia é que aqueles que são fiéis ao Senhor já trazem gravados nas suas vidas, né, uma gravação espiritual, eles são gravados, marcados como habitantes, cidadãos da Nova Jerusalém, a cidade do meu Deus, tá? Que vem da parte de Deus. Então a cidade ainda virá, mas os cidadãos da cidade já estão marcados para estar lá. São aqueles que creem e confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqui é interessante notar também, né, aquilo que eu já mencionei sobre essa relação do jardim da cidade. Por que Deus não traz um jardim, mas traz uma cidade? Alguns entendem que aqui pode haver uma valorização da criatividade humana, da cultura humana, da ação transformadora do homem sobre a natureza. Porque a cidade é uma construção, tá? Requer arquitetura, requer engenharia. Pode ser que esta referência não é que a Nova Jerusalém será construída por nós, mas que em novos céus e nova terra, tá, pode haver uma continuidade da produção, da criatividade, do exercício nesse sentido científico, cultural, intelectual, de produção e de intervenção na natureza. Tá? Isto é, isso indicaria que características que Deus colocou ou que deu a Adão e Eva, né, de dominar a criação, de construir, de agir, continuarão lá, mas num ambiente completamente transformado. O texto também afirma que essa nova Jerusalém vem como uma noiva adornada para o seu esposo. A ideia da noiva aponta para o povo de Deus. A igreja é chamada de noiva no Novo Testamento. E assim, podemos ver nessa imagem da Jerusalém que desce dos céus, todos os salvos chegando com o Senhor para viver essa nova realidade. Lembrando que lá no capítulo 12 do Apocalipse, o povo de Deus foi apresentado como sendo uma mulher, ou representado por uma mulher. Que ela está ataviada, adornada, significa que ela foi preparada espiritualmente para esse momento. Né? Lembra que também lá no capítulo 19, a grande celebração da chegada do Senhor, ela é descrita como uma grande festa de casamento, né? As bodas das núpcias do Cordeiro. Então, esse ponto é importante, também aparece aqui no versículo 2. Versículo 3, o texto diz que João ouviu uma voz vinda do trono. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Bem, registrando aí o nosso boa noite ao pessoal que está com a gente aí,
Estou vendo a Renata aí, o Juan Leal, o Alexandre Freire. Obrigado aí pela participação, gente. Vai colocando boa noite aí para a gente depois registrar aí nominalmente a nossa gratidão àqueles que estão participando conosco. Estamos hoje estudando o capítulo 21 do Apocalipse, versículos de 1 a 8. E agora nós vamos conversar aí sobre o versículo de número 3 do capítulo 21. Bem, a grande realidade dos novos céus e nova terra é que o próprio Deus virá fazer morada entre nós. Deus habitará com eles, diz o texto. Deus mesmo estará com eles. Isso cumpre a promessa do próprio Apocalipse, lá no capítulo 1, onde Deus foi apresentado como aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 21, ele veio. Ele agora não é mais aquele que virá, é aquele que veio, porque ele está com o seu povo. Ele habita entre nós. Veja como a esperança bíblica ela é muitas vezes diferente de um cristianismo que a gente vê por aí, né? Primeiro, a ênfase bíblica não é o fim desse mundo. A ênfase bíblica é que Deus trará para a gente novos céus e nova terra. A nossa esperança não é irmos para o céu. A nossa esperança é Deus vir habitar conosco. Então é assim que o Apocalipse descreve a esperança cristã. Observe a palavra tabernáculo, né? Diz o texto que o tabernáculo de Deus estará com os homens, porque Deus habitará conosco. Lá no Antigo Testamento, onde é que aparece tabernáculo? Lá no contexto do Êxodo. O povo sai, né, é liberto do Egito, e aí na caminhada no deserto, Moisés ele recebe as instruções para a construção de um tabernáculo, que representaria, né, a presença de Deus, a habitação de Deus no meio do povo. Depois haverá o templo construído por Salomão. Em novo céu e nova terra, não precisaremos de tabernáculo, de templo, porque o próprio Deus fará como morada conosco. Capítulo 22 vai explorar bastante esse tema. Temos aqui também o cumprimento da profecia de Isaías, de Ezequiel. Ezequiel afirma que no final dos tempos haverá um novo templo, onde o próprio Deus habitará com o seu povo. De modo que essa profecia de Ezequiel, ela não se cumpre em templos de tijolos, construídos lá na cidade de Jerusalém, no Oriente Médio hoje. Ela também não se cumprirá em um futuro período milenar. O mundo inteiro será o templo de Deus, em novos céus e nova terra. De modo que temos aqui uma reversão do Jardim do Éden. Lá, Deus caminhava com o ser humano. Isso foi interrompido pelo pecado. Agora, isso retornará. Poderemos novamente caminhar com Deus e Deus conosco. Outro texto importante aqui é João. João capítulo 1, verso 14, vai dizer assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele habitou entre nós. O verbo que é traduzido por habitar, ele literalmente significa montar o tabernáculo, né? Poderíamos traduzir que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, a ideia é, quando o Filho de Deus se encarnou, ele montou o tabernáculo entre nós. Agora, nesse período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda, nós encontramos Deus em Jesus. Quando Cristo vier,
E 1 Coríntios 15 diz que ele vai entregar o reino ao Pai, e aí o Pai então vem para reinar, toda a criação será a morada de Deus. Olha que imagem bacana, né? E essa é a grande informação sobre o céu. Queria te chamar a atenção sobre isso. Habitar com Deus. Quando a gente apresenta céu, né, apenas como um bom lugar, né, céu apenas como um lugar onde tudo é bom, tudo é legal, não há dor, não há sofrimento, né, e o inferno, né, sendo o inverso disso. Então, é como se céu e inferno fossem dois lados de uma mesma moeda. Isso foge dos propósitos bíblicos. Então, por que alguém deve desejar ir para o céu? Ou estar no céu? Ou viver no céu? Não tem a ver com lá ser um lugar sem sofrimento. Tem a ver com o fato de lá ser o lugar onde Deus fará morada e se fará presente. Então, há uma continuidade. Quando a gente experimenta, esse é um ponto importantíssimo, né? Quando a gente crê em Jesus Cristo, que a gente experimenta a salvação, nós começamos a entrar num processo que vai se completar lá. O que é salvação? Salvação é viver em relacionamento com Deus, é caminhar com Deus, é desfrutar da presença de Deus. Então, o que é o céu? O céu é a realidade onde a presença de Deus se manifesta de forma plena. Então, se o prazer da pessoa é estar na presença de Deus, ela terá prazer no céu. Agora, se a pessoa não tem prazer em estar na presença de Deus, viver segundo a vontade de Deus, por melhor que seja o céu, ela não terá prazer lá. Compreende o que eu quero dizer? O ponto é, o céu não é apenas um lugar onde não tem sofrimento, e o inferno é o inverso disso. Não, o céu é o lugar onde desfrutamos da presença de Deus. E esse é o sonho, digamos assim, a esperança daqueles que amam o Senhor, estar com Ele e viver num mundo que reflita a presença dele sem as mazelas do pecado. Veja que Mateus capítulo 5, né, as bem-aventuranças, vai dizer lá, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso se cumpre aí, em novos céus e nova terra. Então, acho importante esse detalhe, né? O que é o céu? O que é o novo céu, nova terra? É o lugar onde desfrutamos da presença do Senhor. O texto faz referência, no plural, aos povos de Deus, né? Deus estará com eles, eles serão povos de Deus. A ideia é que não se trata de um único povo, uma única raça. Né? Não se trata apenas, ou seja, dos israelitas ou dos descendentes étnicos, físicos de Israel. Mas, como vimos lá no capítulo 7 do Apocalipse, o povo de Deus é gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Né? São aqueles que são selados com a fé em Cristo, independentemente da sua origem geográfica ou cultural. Vamos agora ao versículo 4, que é dos versículos da Bíblia que mais falam ao meu coração. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não existirá pranto, luto, dor, porque as primeiras coisas passaram. Bem, há uma referência aqui a vários textos de Isaías. Né? Vou destacar aqui dois. Isaías 25, versículo 8, que diz: Deus tragará a morte para sempre. Tragará a morte para sempre. E assim, ele enxugará as lágrimas de todos os rostos. Então, o que está aqui no Apocalipse 21 é uma referência direta a Isaías 25. Também vale observar Isaías 35. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, isto é, a Jerusalém,
com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, a ideia de enxugar dos olhos as lágrimas, ela indica o fim do sofrimento. Que lágrimas são essas? Essas lágrimas aqui são as lágrimas daqueles que serviram ao Senhor com fidelidade, a despeito das perseguições e tribulações desse mundo. São as lágrimas de todos aqueles que já choraram aos pés do Senhor, lutando por fazer o certo onde reina o errado, escolhendo a vontade de Deus ao invés da Babilônia. São aqueles que pagaram o preço de renunciarem a si mesmo, tomarem a sua cruz e seguir após Cristo. Então, eles terão seus olhos, as lágrimas dos seus olhos enxugadas. É a imagem como alguém que atravessa, né, uma grande caminhada, ao final de uma grande peregrinação, e chega, né? Chega cansado, machucado. São lágrimas de quem vê as promessas de Deus se concretizarem. Veja que é o próprio Deus, olha que coisa tremenda, é o próprio Deus que lhes enxugará as lágrimas. Não é que Deus vai distribuir lenços, né? Não é que cada um vai ganhar um lenço, não. É como se Deus estivesse ali dando as boas-vindas. Ele enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. E aqui se cumpre mais uma bem-aventurança, lá de Mateus 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. Então, o novo céu e a nova terra é onde o choro é trocado pelo riso. Quando a gente aqui olha para as promessas de Deus, nós podemos já rir, porque a gente se alegra apesar do sofrimento. A morte já não existirá, né, diz o texto. Isso nos lembra o capítulo anterior, capítulo 20, onde ela foi lançada no lago de fogo. Então a morte foi destruída. Por outro lado, também nos remete ao pecado de Adão e Eva. A presença da morte ela é o emblema de que essa terra está sob os efeitos espirituais do pecado. A presença da morte é a evidência da presença do pecado. Né? Acho sempre importante a gente pensar sobre isso, porque o tema da morte é um tema desconfortável. Né? E não importa a circunstância, a idade, a pessoa pode ter morrido com 120 anos, né? Morrido assim serena e tranquila. Ainda assim, a experiência da morte é uma experiência desconfortável. Não há alegria no cemitério. Nunca, em hipótese alguma. Então, a morte, ela é a bandeira, o emblema, o símbolo de que esse mundo ainda está sob os efeitos do pecado. O fim da morte é a vitória final de Deus sobre o mundo. Por isso, 1 Coríntios 15 vai dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, esse inimigo foi destruído ali no capítulo 20, na vinda de Cristo no juízo. E agora, em novos céus e nova terra, a morte já não existe. Bem, aí vamos para os versículos 5 e 6, onde o Senhor, que está sentado no trono, diz: Eis que faço novas todas as coisas. E ele diz para João: escreve, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Bem, vamos lá. Eis que faço novas todas as coisas. Isso é o fechamento da informação lá do versículo 1.
Por que Deus traz novos céus e nova terra? Porque Ele está fazendo novas todas as coisas. Tudo que foi criado é espiritualmente renovado e transformado. Então, esse faço nova fica bem claro e nítido que não é um novo no sentido temporal e cronológico, mas Deus é no sentido qualitativo. Ele torna, né, aquilo que era velho e envelhecido pelo pecado em algo novo e renovado. E aí começam aqui uma série de palavras que tentam chamar a atenção para a veracidade, a confiabilidade, a fidedignidade destas promessas, tá? A seriedade delas. Então, nós temos algumas aqui e vão aparecer outras ao longo aí do capítulo 21 e 22. Primeiro ele diz, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Curioso você notar que lá no capítulo 19, Jesus é apresentado como um cavaleiro, chamado de fiel e verdadeiro. Então, as mesmas expressões que caracterizam a pessoa de Jesus, ele é fiel e verdadeiro, são aquelas que caracterizam a palavra de Deus, as promessas de Deus. Tudo está feito. Lembra as palavras de Jesus na cruz, quando Jesus falou, tudo está consumado. Isto é, na cruz, a obra da salvação ela foi consumada. Né? A primeira etapa dela, ou a etapa definitiva dela, foi concretizada. Aqui, ela será, digamos, concluída. Tá? Então, o processo que se iniciou na cruz termina aqui. De modo que a gente pode dizer que os novos céus e nova terra começaram na cruz. E aí, veja, a ressurreição de Jesus, ela exatamente foi interpretada pelo apóstolo Paulo assim. Basta você ler as cartas de Paulo que você vai entender que Paulo compreende que quando Jesus ele é ressuscitado por Deus de dentre os mortos, Deus está colocando em operação a ressurreição espiritual e transformadora do final dos tempos. Jesus, por isso, Jesus é chamado de o primogênito dos mortos, porque ele é o primeiro, ele dá o início, ele é as primícias, né? Ou a primícia, que abre as portas da grande ressurreição do final dos tempos. Então, a partir da cruz, essa operação de novos céus e nova terra, ela já está em curso. O texto diz que Deus se coloca como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isto é, Deus está no início e no final da história. E tudo que acontece no meio está sob o governo dele. Literariamente, né? Então, do ponto de vista literário, o João ele coloca essa expressão alfa e ômega aqui no 21 e também lá no capítulo 1, versículo 8. Então, exatamente a ideia é que tudo que está entre o primeiro capítulo e este que é o penúltimo capítulo, né, que já praticamente conclui a história, todo o conteúdo do livro, do início ao fim, passa por Deus. Né? Alfa era a primeira letra do alfabeto grego. E o grego é a língua na qual o Novo Testamento foi escrito. Ômega era a última letra do alfabeto grego. Então é como se dissesse, eu sou o A e o Z, né? O início e o fim. Então essa ideia do controle sobre a história. Tá? Aquele a quem tem sede darei da água da vida. Nós vamos encontrar nessa parte final dos capítulos 21 e 22, especialmente no 22, uma série de referências aos leitores, aos ouvintes do texto, né? Exortações para quem está chamando atenção direta. Tá? O texto ele fala diretamente com o leitor nesse ponto. Tá? Então é um ponto interessante onde o texto começa a conversar com a gente que está lendo e ouvindo o texto. Né? Então aqui tem uma dessas referências.
Aquele que tem sede, darei da água da vida. Que tem sede quando? Obviamente não é lá, né? Jesus não está falando daquele que vai ter sede no novo céu, nova terra, né? Está falando daquele que tem sede aqui. Porque essa água da vida, ela representa a própria salvação. Tá? A fonte das águas, né, da vida, ela está nos céus. Os céus virão quando Jesus vier. Mas os céus já estão disponíveis em Cristo por meio da fé. Compreendeu? Então, a fonte das águas está nos céus. Os céus virão quando Jesus vier. Mas as bênçãos do céu, ou as águas do céu, já estão disponíveis por meio da fé. Então, veja, Isaías 55 vai dizer assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Essa mesma promessa vai aparecer no capítulo 22. Isso também nos lembra a palavra de Jesus lá no Evangelho de João, né? Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, o que ele disse? Eu sou a água da vida, né? A água que você tem, você vai beber e tornará a ter sede. A água que eu lhe der será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Deus não apenas nos dá um copo d'água, Deus nos oferece uma fonte inextinguível de água. Essa é a promessa. Essa é a água da vida que o Senhor tem para a gente. Tá? É a água que sacia a sede existencial e espiritual do ser humano. E para fechar, queridos, os versículos 7 e 8, onde fala do... nós temos aí digamos assim, dois grupos, né? O vencedor, que herdará estas coisas, eu serei Deus e ele me será filho, mas também há uma advertência, né? Aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, que não entrarão na Nova Jerusalém, porque a sua parte é no lago de fogo e enxofre. Bem, vamos lá. Quem é o vencedor? Isso nos lembra a sessão das cartas. As 7 cartas, nos capítulos 2 e 3, sempre a parte final das cartas traria a palavra: ao vencedor darei, ao vencedor darei, né? O vencedor ganhará. Então, essa vitória aqui é a vitória da fé, é a vitória do testemunho, é a vitória da fidelidade, é a vitória da perseverança, né? 1 João fala para a gente de forma muito clara, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está lá em 1 João capítulo 5. A promessa, diz o texto que eu lhe serei Deus e ele me será filho. A partir do momento que cremos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Já temos uma relação dele com o Pai, mas vamos desfrutar disso de forma plena lá em Novo Céu e Nova Terra. Agora, há aqueles que estarão fora desse processo. Aqui é importante ter cuidado para a gente não ter uma interpretação moralista da lista. Isto é, o texto não está dizendo que simplesmente a pessoa que algum dia praticou esse pecado ou aquele pecado não entrará lá, né? Mas aqui há uma ligação, né, com a idolatria e a incredulidade. Tá? Então, o pecado que nos impede de estarmos no céu é a negação de Jesus como Filho de Deus. O que nos leva para o céu é a confiança em Jesus como Filho de Deus. Então, por exemplo, quando ele fala da covardia, né? Os covardes, como é que a gente deve entender covardia? Não é simplesmente a pessoa que é covarde de modo assim amplo, né? Mas é aquela pessoa que, diante das pressões do mundo, abre mão da sua fé, renuncia à sua fé por medo do que o mundo pode fazer.
Então a pessoa se submete ao mundo, aos ídolos do mundo, adora, né, o anticristo, se submete à marca da besta, conforme o contexto do Apocalipse. Então ela, por covardia, por medo, abre mão da sua fé. Então, os pecados aqui de abominação, relacionados à sensualidade, como a gente já viu várias vezes, diversas práticas religiosas antigas, né, não cristãs e não judaicas, estavam associadas à idolatria. Essa era a realidade ali no mundo greco-romano, né, no Império Romano. Também vale observar que quando a gente estudou ali a Babilônia, né, essa realidade do sistema maligno presente no mundo, nos capítulos 17 e 18, nós vimos que o que a Babilônia oferece, né? Então a Babilônia oferece prazeres sexuais, inclusive ela é apresentada como uma prostituta. Tá? Então é a sexualidade, é a sensualidade associada à idolatria, os pecados da sexualidade relacionado à idolatria, o assassinato. Então você tem a perseguição e a morte que os aliados da besta, os aliados do anticristo, realizam contra o povo de Deus. Lembrem que no capítulo 11, né, as duas testemunhas que representam o povo de Deus foram perseguidos até a morte. Tá? Lembrem que lá no sexto selo vai apresentar aqueles que foram mortos por causa do testemunho do Senhor. Mentira. Então, a mentira está associada aqui não a simplesmente qualquer pecado, mas a ideia da pregação do falso profeta, que é uma falsa religião, que são enganos religiosos apresentados e propostos. Então, não é simplesmente a pessoa que mentiu alguma vez na vida, mas é a pessoa que vive a religiosidade mentirosa do mundo e do diabo. Tá? E em relação, agora, o que a gente tem que pensar, né? Que, como eu já falei várias vezes, o Apocalipse não foi escrito para o mundo. O Apocalipse não foi escrito para a banca de jornal, para a livraria. O Apocalipse foi escrito para a igreja. Então, qual é a mensagem para a igreja? É que a igreja deve se cuidar. Os cristãos devem cuidar para não se contaminarem com a Babilônia. Porque é tudo isso que o sistema maligno da Babilônia oferecem para a gente. Tá? Pecados sexuais, perseguição contra a igreja, mentira e por aí vai. Tá? Bem, queridos, eu creio que é só por hoje, né? São 9h11. Então espero que você tenha ficado animado com os novos céus e nova terra. Eu adoro falar sobre esse tema. É um tema que traz vibrações de alegria e entusiasmo ao meu coração. Espero também que você possa se empolgar com essa esperança concreta, visível, né? Tangível, da continuidade da nossa salvação, no sentido de que aquilo que nós já temos aqui, teremos a plenitude lá em novos céus e nova terra. Né? É isso, gente. Renata pede para continuar aqui, mas chega, Renata. Deus me livre. Vamos fechar. Precisa descansar. Né? Galera, você que chegou aí, bota boa noite aí para a gente poder registrar nossa gratidão. Né? A Andresa, a Simone, o Alain, a Renatinha, a Priscila, a Rogério, a Deus, a Graça, Dona Dilza Ribeiro, Deus abençoe Dona Dilza, Grande Flávio, Vilma, beijão Vilma, Ana Paula, Grande Carlos, da Roseli, temos aí quem? Denise, com a gente também, Luiz Ângelo, o Anderson Oliveira, talvez aí seja a primeira vez que esteja com a gente, Anderson, seja bem-vindo, é uma alegria, o Alexandre, a Renata, o Juan, Joema, a Tânia, muito bom, Tânia, tê-la com a gente.
Ah, deixa eu ver aqui. É isso aí. Pronto, gente. Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. E quarta-feira a gente, se Deus quiser, vai completar aí o capítulo 21 do Apocalipse, hein? Olha aí, tá acabando. Você já tá com saudade já, né? Já pensou? Você passar as suas semanas sem o livro de Apocalipse, sua vida não será mais a mesma. Muito bom, muito bom. O Vitor chegou aí também. Deus abençoe, gente. Boa noite, um abração.